Imagine que você está assistindo ao noticiário e, de repente, vê imagens de uma guerra devastadora. Civis inocentes fugindo de suas casas, crianças chorando, cidades destruídas. Em seguida, surge uma reportagem sobre uma nova pandemia, levando milhares de vidas e deixando famílias inteiras de luto. Logo depois, mais uma tragédia. Um terremoto atinge uma região carente, deixando centenas de mortos. Você se pergunta, se Deus realmente existe e é bom, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Essa pergunta não é nova. Desde os tempos antigos, filósofos, teólogos e pessoas comuns se debatem com esse dilema. O sofrimento parece estar em toda parte, e para muitos, ele se torna um dos maiores obstáculos para acreditar em Deus. Será que há uma explicação para essa aparente contradição? Neste vídeo, exploraremos respostas profundas e surpreendentes que podem transformar sua visão sobre o sofrimento. O paradoxo do sofrimento. Ao longo da história, milhões de pessoas já se perguntaram se um Deus amoroso pode realmente permitir tanto sofrimento. Filósofos como Epicuro, um dos primeiros a questionar essa contradição, formularam o famoso dilema do mal. Se Deus deseja impedir o mal, mas não pode, então ele não é onipotente. Se ele pode, mas não quer, então ele não é bom. Se ele pode e quer, por que o mal ainda existe? Essa dúvida não se limita à filosofia. Em momentos de dor extrema, até mesmo aqueles com fé inabalável se veem confrontados por ela. Imagine uma mãe que perde seu filho em um acidente trágico. Um sobrevivente de guerra que vê sua família ser destruída. Um jovem que cresce na pobreza extrema, sem perspectivas de um futuro melhor. Diante dessas situações, muitos perdem a fé, enquanto outros a encontram. Mas se o sofrimento é tão universal, será que ele tem um propósito? Ou será que estamos apenas tentando encontrar sentido onde não há? Antes de chegarmos às possíveis explicações, vamos dar um passo atrás e observar o sofrimento através da história. Será que ele sempre esteve presente, ou vivemos em tempos excepcionalmente difíceis? Sofrimento ao longo da história. O sofrimento não é um fenômeno moderno. Se olharmos para a história, veremos que a humanidade sempre enfrentou tragédias imensuráveis. Guerras, epidemias, escravidão, genocídios. O sofrimento parece ser um fio condutor que atravessa todas as eras. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Muitos sobreviventes saíram dos campos de concentração não apenas marcados fisicamente, mas espiritualmente destruídos. Alguns perderam completamente a fé em Deus, enquanto outros a reforçaram, acreditando que mesmo na escuridão mais profunda, Ele estava presente. Da mesma forma, pandemias como a peste negra, que dizimou um terço da população europeia no século XIV, ou a Covid-19, que alterou drasticamente a vida moderna, geraram profundas reflexões sobre a existência do sofrimento. Para alguns, são sinais de um mundo sem sentido. Para outros, são provações com lições a serem aprendidas. Mas se o sofrimento sempre esteve presente, será que existe uma explicação convincente para ele? Algumas tradições religiosas e filosóficas tentam responder essa pergunta com diferentes teorias. A seguir, exploraremos algumas das principais explicações que a humanidade desenvolveu para justificar a existência da dor. Explicações religiosas e filosóficas. Ao longo dos séculos, diferentes tradições religiosas e correntes filosóficas buscaram responder à pergunta: por que sofremos? Algumas dessas explicações tentam dar sentido ao sofrimento, enquanto outras o veem como uma consequência inevitável da existência humana. O sofrimento como punição de Deus. Uma das explicações mais antigas, encontrada em diversas religiões, é a ideia de que o sofrimento é uma forma de punição divina pelos pecados da humanidade. Na tradição judaico-cristã, o livro do Gênesis descreve a expulsão de Adão e Eva do paraíso como resultado da desobediência, condenando a humanidade ao trabalho árduo, à dor e à morte. Essa visão se estende a eventos históricos, como o dilúvio, que, segundo a Bíblia, foi uma resposta à corrupção da humanidade. Mas essa explicação levanta uma questão difícil. Se o sofrimento é punição, por que tantas pessoas inocentes também sofrem? Por que crianças morrem em desastres naturais?
O livre-arbítrio como causa do sofrimento. Outra explicação amplamente aceita, especialmente dentro do cristianismo, é a do livre-arbítrio. Segundo essa visão, Deus deu à humanidade a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e o sofrimento seria uma consequência natural das escolhas erradas feitas por indivíduos e sociedades. As guerras, a corrupção, os crimes e a destruição ambiental são, em grande parte, frutos das decisões humanas. Dessa perspectiva, Deus não intervém diretamente porque isso violaria a liberdade que Ele nos concedeu. No entanto, essa teoria também tem seus desafios, e quanto ao sofrimento causado por fenômenos naturais, como terremotos e doenças, que não resultam diretamente de escolhas humanas. O sofrimento como parte de um plano maior. Algumas tradições religiosas e filosóficas defendem que o sofrimento tem um propósito maior, muitas vezes invisível para nós no momento em que o vivemos. Muitas pessoas que passaram por grandes dificuldades relatam que essas experiências as tornaram mais fortes, mais sábias ou mais compassivas. O cristianismo, por exemplo, vê o sofrimento como um meio de crescimento espiritual. A Bíblia apresenta diversas histórias de personagens que enfrentaram dor extrema, como Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé. Outros, como Nelson Mandela, usaram seu sofrimento para inspirar mudanças no mundo. Seja ele uma punição, uma consequência do livre-arbítrio ou parte de um plano maior, o sofrimento continua sendo um mistério que desafia a compreensão humana. Mas será que há respostas fora do campo religioso? A ciência e a psicologia também oferecem perspectivas fascinantes sobre a dor e o sofrimento, e é isso que exploraremos a seguir. A perspectiva científica e psicológica. Embora a questão do sofrimento seja frequentemente debatida no campo da religião e da filosofia, a ciência e a psicologia também oferecem explicações valiosas sobre o tema. Por que sentimos dor? O sofrimento tem algum papel na evolução humana? Existe algo de positivo na adversidade? A dor como mecanismo de sobrevivência. Do ponto de vista biológico, a dor é essencial para a sobrevivência. Sem ela, não perceberíamos ameaças ao nosso corpo, como uma queimadura ou uma infecção grave. O sofrimento emocional também tem um papel importante. A ansiedade nos alerta para perigos potenciais, a tristeza nos ajuda a processar perdas e o medo nos mantém cautelosos diante de riscos. Além disso, a evolução favoreceu aqueles que conseguiram aprender com o sofrimento. Tribos humanas que enfrentaram adversidades desenvolveram resiliência e estratégias de adaptação, permitindo que sobrevivessem e prosperassem. Dessa forma, a dor não é apenas um fardo, mas um elemento que molda nossa capacidade de superar desafios. O crescimento pós-traumático. A psicologia também sugere que o sofrimento pode levar ao crescimento pessoal. Estudos mostram que muitas pessoas que passaram por eventos traumáticos, como doenças graves ou a perda de entes queridos, desenvolveram maior empatia, propósito de vida e força emocional. Esse fenômeno, conhecido como crescimento pós-traumático, sugere que a adversidade, embora dolorosa, pode ser um catalisador para mudanças positivas. Mas será que essas explicações científicas e psicológicas são suficientes para justificar todo o sofrimento humano? Agora, vamos amarrar todas essas ideias e refletir sobre qual pode ser a verdadeira resposta para esse dilema. Após explorarmos diferentes perspectivas, religiosas, filosóficas, científicas e psicológicas, ainda resta uma pergunta: existe uma única resposta definitiva para o sofrimento? Talvez a questão não seja apenas por que Deus permite o sofrimento, mas sim o que podemos aprender com ele. Se analisarmos a história e nossas próprias vidas, veremos que a dor, por mais cruel que pareça, muitas vezes molda nosso caráter, nos fortalece e nos ensina lições valiosas. Isso significa que devemos aceitar o sofrimento sem questionar? Não. Mas talvez possamos enxergá-lo não apenas como uma punição ou injustiça, mas também como uma oportunidade de crescimento, empatia e transformação. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua visão sobre esse dilema que há séculos desafia a humanidade.